Você sabe o que é um chamado? Você já recebeu um chamado do Senhor Jesus? Você vai tirar essa dúvida hoje no nosso Lagoinha em Células. Nós estamos aí nessa caminhada, nessa série de mensagens, Jesus e os discípulos. E o nosso objetivo é investigar Jesus como um consolidador, a partir da relação dele com seus discípulos. E aqui nós temos um trecho que fala de dois discípulos muito chegados de Jesus, que era Tiago e João. Nesse texto que nós recebemos aqui mais uma vez o pastor João Osmar. O João Osmar sempre traz essa alegria, né? Esse garbo lá do Rio Grande do Sul, né? Garbo. E seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Sempre alegria. Obrigado. E lê para nós então o texto base dessa lição, que é Marcos 1, 19 e 20. Então vamos lá. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Esse texto ele é muito forte, porque ele fala do chamado de Jesus. Como é que foi o seu chamado, pastor? Olha, eu tive uma experiência interessante quando eu fui chamado, estava ainda na minha cidade, lá em Xanxerê, uma cidadezinha pequena, lá no oeste catarinense, e muito envolvido com todos os meus sonhos, todos os meus projetos. E numa semana muito decisiva da minha vida, eu deveria me tornar sócio de uma empresa, e eu me retirei para orar. E naquela semana eu senti a clara direção de Deus para deixar as redes e segui-lo. A palavra que Deus trouxe ao meu coração: olha, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma vocação para você, para estar de tempo integral no ministério, então você não pode fazer e consolidar esses negócios. Eu me lembro de ter procurado uma pessoa que seria o meu sócio, ele também é cristão. Eu então compartilhei com ele, fruto desse tempo de oração. Ele citou esse texto para mim. É mesmo esse texto? Esse texto. Tremendo. Não foi nada combinado, viu, gente? Pois é, o irmão me ouviu e falou: olha, João, eu não posso, você é muito necessário aqui, mas eu não posso fazer nada. Tinha algumas pessoas pescando. Jesus, em certo momento, os chamou para deixarem as redes e segui-lo. Se isso está acontecendo com você, Deus te abençoe, Deus te dirija. E então, desde então, eu saí da minha cidade, vim para o seminário, depois para outro seminário. Estamos seguindo Jesus até hoje. Um testemunho lindo e muito parecido também com o texto que acabamos de ler. Quem também larga tudo quando é chamada aqui para o nosso programa é a pastora Priscila Marques, e ela vai te apresentar agora um quebra-gelo especial para você utilizar nessa lição de célula. Vai daí, Pri! Obrigada, pastor Richard. Então, pessoal, na dinâmica de hoje, as pessoas vão ter que ficar em pé e formar dois círculos, um dentro do outro. E cada círculo tem que ter a mesma quantidade de pessoas, de forma que um vai ficar de frente para o outro, tá? Então, o círculo de dentro, as pessoas vão ter que se virar para fora para ficar de frente para quem está no círculo de fora, tá? Então o líder vai colocar ali um louvor, uma música para tocar e falar para ambos os círculos girarem para a direita. E aí eles vão girando, girando, girando. Quando o líder parar a música, eles vão parar e permanecer de frente para a pessoa que estiver parado ali na sua direção. Então eles vão formar pares. E aí um vai perguntar para o outro: o que eu tenho de mais precioso na minha vida? E aí um vai perguntar para o outro e vice-versa. Todos dois farão a pergunta e responderão um para o outro: o que eu tenho de mais precioso, de mais importante na minha vida? Ok, então um vai compartilhar ali com o outro. Feito isso, o líder dá a direção novamente, coloca a música para que eles se desloquem para a direita de novo, os dois círculos. Aí vai parar a música, eles vão parar de novo, um de frente para o outro, não vão ser mais as mesmas pessoas, né?
os pares que vão formar então serão diferentes, e aí eles vão ter que responder outra pergunta um para o outro. Eu entregaria isso que eu tenho de mais precioso para seguir a Cristo e para assumir o chamado que Ele tem para a minha vida? Então a gente sabe, né, que o que nós temos de precioso, só nós sabemos a medida do valor que aquilo tem para nós, né, o tanto que aquilo representa para nós. E aí é uma pergunta difícil, né, gente? Se eu entregaria tudo que eu tenho de precioso, todas as coisas na minha vida que são importantes e que agregam algum valor para mim, para seguir a Cristo e para assumir o seu chamado, né? Então, feita essa reflexão ali nesse quebra-gelo, a gente pode partir para a lição, tá bom? Então vai daí, Pastor Richard. Valeu, Pri, muito obrigado. Bom, aqui nós temos umas características muito fortes do chamado de Cristo, porque uma dúvida que as pessoas têm, somente pessoas que viveram o que você viveu, que eu vivi também, que eu larguei também uma carreira de professor, diretor de faculdade, larguei tudo para seguir o trabalho integral. A dúvida que as pessoas têm é sobre a natureza do chamado, quando eu sei que o chamado vem de Jesus. E aí então, essa lição ela ajuda um pouco nisso, que ela traz algumas características, e uma delas é que o chamado de Jesus, ele é dinâmico. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olha, Richard, algo que eu acho que é muito importante que todos entenderem já nesse início dessa lição é que todos fomos chamados, sem exceção. Exatamente. Não necessariamente você precisa largar tudo para seguir a Deus. Você pode servir a Deus dentro da sua vocação, médico, empresário, psicólogo, professor, empresário. Foi isso que ele disse quando ele apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Eu vos envio, vão e façam discípulos. Não é verdade? Uhum. Então ele enviou a todos os discípulos. Ele não chamou alguns, falou, olha, vocês vão me seguir, os outros vão fazer alguma coisa, os outros vão dar aula. Vocês todos vão fazer discípulos a partir de onde vocês estão até os confins da terra. Então isso é importante porque nós como cristãos nascemos de novo, não apenas para ter essa boa nova dentro do nosso coração, mas também para compartilhá-la. Uhum. Então onde quer que Deus nos plante, nós somos ali missionários, somos ali vocacionados, somos ali chamados a testemunhá-lo com a nossa vida, testemunhá-lo com as nossas palavras. Ali nós precisamos fazer Jesus conhecido. Agora, há aqueles que Deus chamou e essas pessoas então elas entendem ter um chamado específico, que é o caso que ocorre aqui. Olha, vocês não vão mais pescar peixes, vocês agora vão pescar homens e vão viver tão somente desse chamado de pescar homens, vocês não vão fazer outra coisa. E foi o que ocorreu conosco. Eu entendo que isso é entendido depois de um período de oração, é entendido percebendo as construções de Deus na sua história, aquelas ações de Deus te fazendo perceber, olha, eu tenho alguma coisa para você aqui no Brasil, fora do Brasil, em alguma nação. Nós constantemente recebemos vocacionados, irmãos da igreja, compartilhando o chamado que tem para o campo missionário. E sempre esse chamado nunca acontece assim, de hoje para amanhã. Então a pessoa vive já uma história com Deus. Ela estava um dia numa conferência missionária, ela traz uma bandeira constantemente com ela e ora por esse país. Ela lembrou na célula, essa célula, por exemplo, hoje, pode ser mais um marco. E Deus pode ser um marco para o seu chamado. Pode estar te lembrando, olha, tá vendo? Não esqueci. Verdade. Então... E outra característica que eu queria destacar, tem várias na lição, nós não vamos falar todas aqui não, que a gente quer que você vá na acesso dessa lição. Eu queria destacar só mais uma, que é o próprio Cristo que nos capacita, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que me preparar muito, eu tenho que estar preparado para seguir o meu chamado. Mas Jesus nos chama e depois Ele nos capacita. Exatamente. Nós seremos capacitados e podemos ter capacitação ao longo de toda a nossa vida. Agora é importante entender que Jesus ele vai usar aquelas pessoas que estão disponíveis, aquelas pessoas que se dispõem a ser usadas por Ele, aquelas pessoas que quando Ele chama, elas de fato deixam as redes, elas se envolvem com aquilo que elas entendem Deus as chamou para fazer.
Então, não necessariamente vai precisar de 4 anos de seminário ou de uma capacitação vasta para então eu... Sofisticado. Não é? Então, para que a partir daí eu possa... Começar a trabalhar. Eu acho que, aliás, Richard, e se a gente for seguir esse critério, não teremos vocacionados. Verdade. Porque nós precisamos primeiro ser bênção. Aí nessa célula onde Deus te plantou, sabe? Você precisa primeiro ganhar pessoas aí onde Ele te colocou, nesse bairro, convidar pessoas, testemunhar Jesus aí, ser um diferencial nas mãos dele. E quando isso começa a acontecer aí, vai acontecer no seu bairro, vai acontecer na cidade, no estado e vai acontecer nas nações da terra. O seu primeiro campo missionário é a sua célula. Então vá na sua célula, você vai ver lá mais características de um chamado, né? Tem várias características nessa lição e vai aprender mais a respeito do seu chamado e vai começar a cumprir o seu chamado na sua célula, em nome de Jesus. Se você não está numa célula, você está perdendo a oportunidade de exercer o seu chamado. Então ligue para um desses números que aparece na tela agora e fala assim: eu quero estar numa célula, eu quero cumprir o meu chamado numa célula. Mais do que isso, você pode transformar sua casa nesse campo missionário. Você pode ligar e falar assim: eu quero que minha casa tenha uma célula. E a igreja vai te indicar o local mais perto, e se você abrir sua casa, nós vamos mandar um líder e vai ser uma bênção. Nós queremos desejar que o Senhor fale ao seu coração, revele o seu chamado e te capacite a cumpri-lo todos os dias. Queria agradecer, João, mais uma vez a sua presença. Obrigado. O Senhor te abençoe a Lagoinha Londres e todas as lagoinhas fora do Brasil que estão debaixo da sua responsabilidade. Amém. E o Lagoinha e Células fica aqui e semana que vem, se Deus permitir, nós voltamos com mais um Lagoinha e Células. Que Deus te abençoe.